da Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho e bem-vindo a essa série que nós iremos fazer sobre o mês da Bíblia de 2019. Nós sabemos que no Brasil, todo ano, a igreja propõe para nós a leitura, a reflexão, a oração de um livro da Sagrada Escritura. Esse ano foi proposto a primeira carta de São João. Ou seja, o nome da carta já diz para nós muito sobre quem é o seu autor. Existe uma grande controvérsia porque na primeira carta de São João ele não se identifica como o autor da carta. E a carta também é uma carta que não é escrita a uma pessoa ou a uma comunidade em formato de carta, mas de uma exortação ou de uma catequese, né? Então o autor não menciona, não faz um cabeçário como as demais cartas. Essa carta de João, a primeira carta de São João, também é conhecida como uma carta católica. Por que católica? Tem algumas características para definir o que é uma carta católica, ou seja, uma carta universal. Uma carta que foi escrita para uma comunidade e todas as outras comunidades não tiveram dificuldade, ou melhor dizendo, pelo menos grandes dificuldade, para aceitar essa carta como escrita e inspirada por Deus. Tanto é que ela hoje faz parte do cânon católico, como também do cânon protestante. É uma carta aceita tanto por católicos como protestantes. Essa carta ela tem por finalidade apresentar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o pano de fundo é esse, e a salvação por meio da encarnação do Verbo, da sua morte na cruz e da sua redenção no Calvário de toda a humanidade. Essa carta também foi escrita, podemos ter uma datação da inscrição dessa carta por volta do ano 100 ao ano 130. Do ano 100 ao ano 130, não passaria do ano 130. Essa comunidade é chamada também e é conhecida também de comunidade joanina, ou seja, essa comunidade tem toda uma característica do discipulado de João, que catequizou aquela comunidade. Essa comunidade se localiza em Éfeso, João nessa igreja em Éfeso. Nós temos como é que eu posso dizer a maneira melhor para você compreender? O esboço da carta ele está dividido assim. Eu vou mostrar para você como está aqui na Bíblia de Jerusalém. Temos em primeiro lugar a introdução, que na introdução o pano de fundo da mensagem é o Verbo encarnado e a comunhão com o Pai e o Filho. Isso está do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. E a carta vai se dividindo em partes. A primeira parte é caminhar na luz, que se inicia no capítulo 1, versículo do 1 até o versículo 7. E ele vai dividido em partes como fazer essa caminhada na luz. A primeira parte, caminhar na luz, aí ele diz, primeira condição, romper com o pecado. Está na primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 2 do segundo capítulo. Segunda condição para caminhar na luz, observar os mandamentos, principalmente o mandamento da caridade. Isso está a partir do versículo 3 do capítulo 2 até o versículo 11. A terceira condição para caminhar na luz, preservar-se do mundo. Isso está no versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 2 da carta. A quarta condição para caminhar na luz, preservar-se dos anticristos. Isso está no versículo 18 até o último versículo do capítulo 2, até o versículo 28, melhor dizendo. A segunda parte da carta, o esboço, traz para nós viver como filhos de Deus. Isso está do versículo 29 do capítulo 2
até o versículo 2. E a primeira parte de como viver como filho de Deus é, primeira condição, romper com o pecado. Isso está do versículo 3 do capítulo 3 até o versículo 10. A segunda condição para viver como filho de Deus, observar os mandamentos, especialmente o mandamento da caridade. Isso está no versículo 11 do capítulo 3 até o versículo 24. A terceira condição para vivermos como filhos de Deus é preservar-se dos anticristos e do mundo. Isso está no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Aí se inicia a terceira parte do esboço da carta, que é as fontes da caridade e da fé. A fonte da caridade, aí ele coloca aí do versículo 7 do capítulo 4 até o versículo 4 do capítulo 5. Depois ele vai e coloca a fonte da fé, versículo 5 do capítulo 5 até o versículo 13 do capítulo 5. Vem depois complementos. Aí a oração pelos pecadores se encontra no capítulo 5, versículo 14 ao versículo 17. E o resumo da epístola está no capítulo 5, capítulo 5, versículo 18. Então, esse é o livro que foi proposto pela igreja para a meditação da igreja no Brasil, que é a primeira carta de São João. Essa primeira carta é o livro que a igreja nos convida a rezarmos, a meditarmos com ele durante esse mês da Sagrada Escritura no Brasil, que é o mês de setembro. Eu convido você a fazer essa viagem comigo. Essa viagem que vai nos introduzir no mistério de Cristo, no mistério da redenção, no mistério da salvação e também em algumas características próprias do que é ser filho de Deus, do que é viver como filho de Deus, do que é viver como filho da luz e tantas outras coisas que nós vimos aqui no esboço da carta. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E aqui fica o meu convite para você acompanhar comigo esse estudo bíblico durante esse mês de setembro. Este é o primeiro vídeo, a carta, sua origem, seu autor, em que ano foi escrita, o esboço da carta, e a partir do próximo vídeo nós iremos mergulhar naquilo que é o conteúdo propriamente da carta. Fica na paz, Deus abençoe, espero você no próximo vídeo.